Não somos judeus. Não nascemos sob a lei de Moisés, muito menos voltamos ao período anterior à cruz para sermos considerados pecadores, transgressores da lei de Moisés, lei esta que foi abolida. Devemos compreender que apenas o povo de Israel era considerado pecador, pois a lei que os condenava foi dada por Deus, por meio de Moisés, exclusivamente para eles. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6, do 1 ao 7. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2, 14 e 15. Mas agora estamos libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei do pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produziu em mim toda sorte de concupiscência, porquanto, sem a lei, o pecado estava morto. Romanos 7, do 6 ao 8. Portanto, todos os que nasceram após a crucificação de Cristo, nasceram sem pecado. A partir desse ponto, aplica-se o que está escrito. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. No entanto, com frequência, a mensagem proclamada em muitos meios religiosos evangélicos é a seguinte: Deus é santo e não o aceitará, a menos que você abandone o pecado. Essa é apresentada como uma mensagem de arrependimento, mas a verdade apela à mentalidade adâmica, carnal, que acredita: posso consertar o que quebrei. Tal ideia é completamente falsa. É enganoso pensar que a carne pode ser corrigida ou convertida. O fato é que Deus é Espírito Santo. Ele não tem pacto com a carne humana. A salvação se dá no Espírito, pois o pacto foi firmado no Espírito. Não importa o que você faça como ser humano. A aceitação e o favor de Deus vieram unicamente pela graça. A seguir, apresenta as principais razões pelas quais se deve rejeitar qualquer mensagem que defina arrependimento como o abandono do pecado. Número 1. Esse tipo de mensagem coloca as pessoas novamente sob a lei e, consequentemente, debaixo de maldição. Falsos mestres pregam: abandone o pecado ou não será salvo. Mas essa é uma pregação da lei de Moisés. Eles prescrevem a rejeição de pecados que Cristo já aboliu na cruz como se fosse o caminho da salvação. Tal pregação, na verdade, agrava a condição do ouvinte, pois fortalece o pecado religioso que o escraviza, ao mesmo tempo que despreza a graça que poderia libertá-lo. 1 Coríntios 15, 56, Romanos 11, 6. Número 2. A justiça que Deus oferece não depende do desempenho humano. Nem as boas obras nem as más entram na equação. A justiça que nos alcançou foi um dom recebido pela fé. Fé é essa que atua no Espírito e crê que o sacrifício de Cristo foi completo e suficiente do princípio ao fim. Romanos 1,17. O mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele não entrou em Corinto, uma das cidades mais depravadas da época, para pregar: abandone o pecado. Pelo contrário, decidiu nada saber entre eles senão Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. As pessoas precisam ouvir o quanto Deus as ama. Precisam ouvir sobre o favor e a graça incondicional de Deus. A melhor maneira de comunicar isso é revelar a obra consumada da cruz. Quando os cristãos em Corinto estavam envolvidos em sérios desvios, Paulo não os exortou com mensagens de abandono do pecado, mas os lembrou de sua identidade em Cristo. Ele os conduziu a compreender que a graça, e não as obras mortas da lei, era a cura para o pecado. Graça significa mais do que conseguimos expressar em palavras. Ela representa nada menos que o amor infinito e o caráter do próprio Deus, favor imerecido. Graça inclui misericórdia, amor incondicional, socorro para o desesperançado e sem ajuda, redenção para o rejeitado, repulsivo, amor para o desagradável e o não amável, bondade para o cruel e ingrato. E tudo isso em plenitude, abundância exuberante, não por qualquer mérito no receptor, mas por todas as razões que existem no doador, o próprio Deus.